Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, possa ser, uma constante em nossas vidas. É com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui na nossa casa-mãe, Portal da Luz, para juntos conversarmos um pouco sobre os ensinos de Jesus, clareados pela luz da doutrina espírita, né? Então, nos é muito motivo de alegria aqui estar sempre, né? A casa que nós trabalhamos, é a casa que nos acolhe bem e que nos sentimos em casa, né? E esperamos que a espiritualidade amiga nos inspire, nos abrace, nos acolha, para que absorvamos o máximo possível dos ensinamentos da noite, das reflexões da noite, e também aproveitemos aquilo que de bom eles já nos oferecem nesses instantes que aqui estamos, e desde quando adentramos nessa casa de oração e trabalho, já estamos sendo assistidos, né? Bom, hoje a conversa da noite é uma conversa que vira e mexe a gente precisa estar conversando, mas não é muito agradável, né? Porque é aquela conversa da cobrança, né? Do chamado à responsabilidade. E eu resolvi conversar com os irmãos sobre esse tema, porque, via de regra, quando eu escolho um tema que é livre, então eu tenho essa possibilidade de escolher sobre o que falar, então eu acabo escolhendo algo que vai ser de grande utilidade para mim mesmo. Então eu já aproveito para aprender um pouquinho mais e puxar a minha orelha, né? Então, tudo que eu vou falar aqui é mais voltado para mim mesmo, para a minha necessidade, do que para os irmãos. Vocês vão chegar à conclusão que vocês não se encaixam muito bem nisso que eu vou falar hoje não, tá? Mas é para mim, tá bom? Quem aqui conhece aquela obra Voltei? É um clássico aí da psicografia, da literatura espírita aí subsidiária. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela é datada de 1949. Essa obra, para quem não conhece, ela foi ditada por um espírito que utilizou o pseudônimo de Irmão Jacó, que foi, na última existência aqui, encarnado na Terra, um grande dirigente espírita, dedicado à divulgação e ao trabalho da doutrina, foi dirigente da Federação Espírita Brasileira, o nosso irmão Frederico, e ele confabulou com amigos que, quando ele desencarnasse, assim que possível, ele gostaria de vir trazer uma comunicação para contar como é que foi esse desenlace desse, a experiência no plano maior. E ele desencarnou em 1947, e em 1949, o nosso irmão Chico recebe a mensagem desse nosso irmão. Frederico, ele tinha uma concepção muito bem formada para ele do que seria esse processo do trespasse, do desencarne, de retornar ao plano espiritual. Ele já tinha uma ideia muito bem construída. Ele já imaginava como seria esse acolhimento no plano espiritual. Quem sabe até já ele tinha aquela ideia de que poderia galgar passos mais largos e conquistar, quem sabe, uma vaguinha num mundo um pouquinho mais feliz, né? E o relato do nosso irmão ao querido médium Francisco Cândido Xavier trouxe grandes surpresas, né? A ponto de, nesse nosso irmão, logo na introdução, na apresentação da obra, que ele vai descrever nessa obra, eu não vou falar sobre a obra aqui, mas ele vai descrever ao longo da obra como que foi essa experiência para ele. Mas, logo lá na apresentação, ele traz uma admoestação. Ele diz assim, não te acreditem quitados com a lei, atendendo pequenos deveres de solidariedade humana. Não te acreditem quitados com a lei, cumprindo apenas pequenos deveres de solidariedade humana. Ou seja, ele chegou a duras penas à conclusão de que tudo aquilo que ele fez, se dedicou, nada mais foram do que pequenos
pequenos deveres de solidariedade humana e que não foram suficientes para quitar os seus deveres para com a lei. Isso nos remete a uma outra lição, de uma outra obra, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, só que agora ditada pelo irmão X, pseudônimo adotado por Humberto de Campos. Trata-se da obra Cartas e Crônicas, lá no capítulo 7, cujo título é Consciência Espírita. Essa historinha é interessante porque ela relata muito bem essa situação que, via de regra, a gente encontra na literatura espírita subsidiária e até mesmo na codificação, principalmente na obra O Céu e o Inferno, que tem mensagens de espíritos que já passaram, fizeram o trespasse, já se conscientizaram da sua novo estado, né, no plano espiritual, e tem noção do que estão enfrentando, estão passando, e vem nos trazer, por misericórdia divina, a sua experiência. E via de regra, quando nós encontramos na literatura mensagens daqueles que foram aqui na Terra, trabalhadores, cristãos de uma forma geral, via de regra, nós recebemos a mensagem, dizendo assim, olha, nós olhávamos para aquele cidadão e tínhamos nele uma referência de trabalhador, de cristão, e esse mesmo indivíduo vem e traz assim, olha, errei muito, falhei muito, estou aqui, comendo um pãozinho meio amargo aqui para tentar colocar em dia todos os meus trabalhos. Outro que era para a gente exemplo de virtude, também vem e nos reporta que, nossa, quanto tempo eu desperdicei enquanto encarnado. Isso, de certa forma, né, nos choca um pouco, quando a gente vê irmãos que, para a gente, pareciam tão assim, corretos, trabalhadores, e nos trazem, nas palavras de Humberto de Campos, trazem consigo aquele profundo sentimento de culpa, né, um remorso. Por que será que isso acontece, principalmente com esses irmãos que conheciam as leis, conheciam, acima de tudo, Jesus? E por que será que eles sentem-se tão culpados? O remorso pesa tanto para esses irmãos. E nesse capítulo, Consciência Espírita, então Humberto de Campos nos narra uma historinha que teria acontecido justamente uma experiência com o codificador da doutrina, com Kardec, que estava naquele momento de separar as mensagens, os textos que ele estava lá estudando, justamente para a publicação de O Livro dos Espíritos. E conta-nos Humberto de Campos que em determinada noite, já caminhando para o seu repouso, o nobre codificador, já num processo de desdobramento, ele foi conduzido por um espírito superior a uma determinada região do plano espiritual, bem nevoenta. E chamou a atenção do nobre codificador que aquela região era populada por espíritos extremamente sofredores. Ele escutava gritos, choros, lamentações, aqueles risos, mas aquele riso amarelo que denotava um sofrimento profundo. E aquilo o impressionou muito. E ele, imediatamente, começou a fazer umas conclusões mentais e ele pergunta ao amigo espiritual, ora, porventura esses que aqui jazem são os crucificadores do Cristo? E o benfeitor olha para ele, não, de forma alguma. Aqueles sequer tinham noção do mal que fizeram. Não tinham condições alguma de entender o mal que estavam fazendo, e quando despertaram para esse mal, foram colhidos por um remorso profundo, a ponto de o próprio mestre prestar socorro a eles. E eles já não estão em condições dessa há muito tempo. Kardec ficou surpreso, imediatamente então colocou uma nova possibilidade. Então aqui estão aqueles
imperadores romanos que fizeram e desfizeram dos poderes que lhes foram confiados, né? Ledo engano, de forma alguma. Não estão aqui também aqueles irmãos, porque eles sequer tinham noção de espiritualidade. Eles já foram acolhidos pela misericórdia divina e tiveram já inúmeras oportunidades de reencarnação e de reparação dos seus erros. Também não são eles que aqui jazem. Então Kardec imaginou, não, então devem estar aqui aqueles perseguidores dos primeiros cristãos. Novamente sorriu o benfeitor e disse, também não. Aqueles já quase eram comparados a selvagens que simplesmente atendiam a comandos de outros espíritos também inconsequentes, que não tinham noção do poder que tinham e determinavam essas atrocidades. Eles também foram merecedores da misericórdia divina e diversos processos reencarnatórios já foram a bom termo e eles aqui mais não precisam estar. Obviamente responderam pelas suas ações equivocadas, mas numa outra proporção. Então Kardec já não imaginava mais quem poderia ser e mentalmente teve a ideia, então deve ser aqueles conquistadores bárbaros, né, que fizeram sofrer tantos povos. Nem foi necessário ele verbalizar isso, o benfeitor já captou mentalmente essa reflexão e já deu a negativa. Também eles não o são, porque assim como aqueles imperadores romanos, sequer tinham a noção de espírito. Também eles foram colhidos pelo remorso, tiveram outras oportunidades de resgatar os débitos do passado. Já aflito, angustiado, Kardec então pede que o Espírito revele quem são esses então que sofrem nessa proporção. E qual não for a sua surpresa quando o benfeitor revelou: aqui jazem aqueles que tinham o conhecimento da Boa Nova. Principalmente os cristãos que tinham o exemplo do Cristo. Eram conhecedores da verdade e deliberadamente optaram pelo mal, pelo caminho equivocado ou pela omissão. Esses são tolhidos por um remorso inimaginável, porque agora, libertos daquele véu que eles mesmos impuseram sobre a sua vista, ocultando os deveres, as obrigações que cabia a cada um deles, eles agora se cobram profundamente, porque já têm a noção do que deveriam ter feito, que tinham conhecimento e deliberadamente não o fizeram. Kardec choca-se com essa informação e desperta de inopino. Imediatamente ele redige aquela que seria a questão 642 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona a espiritualidade amiga. Para agradar a Deus e assegurar uma posição na vida futura, bastará ao homem não fazer o mal? E recebe aquela resposta que é de conhecimento de muitos. Não basta não fazer o mal. Deve fazer o bem no limite de suas forças, porque ele responderá pelo mal advindo do bem que deixou de fazer. Então essa lição, essa experiência que Kardec teve no plano superior, ela vem ao encontro dessas passagens, dessas mensagens, dessas histórias trazidas por espíritos que aparentemente tinham uma conduta acertada, conheciam as leis divinas, as leis morais, e porque eles vêm e relatam tamanho sofrimento.
É justamente esta constatação que Kardec teve. Quantos de nós não temos a convicção plena do que devemos fazer e não o fazemos? Isso, quando nos colocamos na balança, fazemos o julgamento nosso, a nossa consciência começa a nos cobrar naquela figura do juízo final, é neste momento que vem o remorso, vem a dor, vem o sofrimento. Por quê? Porque nós nos damos conta de que fomos muito omissos nas nossas obrigações. Para conosco mesmo, para com Deus e para com o próximo, que são as 3 relações íntimas que temos que desenvolver para o nosso progresso. Temos que cumprir os deveres para conosco mesmo, para com Deus e para com o próximo. E pelo fato de conhecer esses deveres, essas obrigações, a partir do momento que nos omitimos, e por isso recebe Kardec a resposta da espiritualidade: não basta não fazer o mal, ou seja, simplesmente ficar omisso. Eu tenho que fazer o bem. Esta é a proposta. E resta clara essa proposta em inúmeras oportunidades que Jesus deu a sua lição, deu o seu exemplo. Não é ele o nosso modelo e guia? Está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Não é ele o tipo mais perfeito que Deus nos trouxe para servir de guia e modelo? E quantas não foram as passagens, os ensinamentos evangélicos em que Jesus nos pede esse algo a mais? Não só sermos conhecedores da lei, das escrituras, dos mandamentos, mas não, é vivenciá-los e fazer o algo a mais. Lembram daquele encontro com o jovem rico, em que o jovem rico pergunta ao mestre: bom mestre, o que devo fazer, para conquistar a vida eterna? E Jesus já demonstrando que, olha, o primeiro passo é ser humilde, porque eu não sou bom não, bom só o nosso Pai que está no céu. Bom, Jesus falou isso, já começa por aí, E fala para aquele irmão: olha, quais são os mandamentos? Ele diz literalmente quais são os mandamentos. Ora, então, vai e cumpra esses mandamentos que você assegurará a sua vida eterna. E o jovem mancebo, querendo pousar vamos dizer assim, numa condição de superior, fala: mas eu então estou tranquilo, porque eu cumpro muito bem os mandamentos. Aí ele poderia ter ficado quietinho, parado nisso, porque Jesus diz: não, então se você cumprir os mandamentos está tudo bom. Mas ele quis fazer o algo a mais só na palavra, e perguntou: mas então eu já cumpro os mandamentos, o que mais eu devo fazer? Jesus, conhecedor da intimidade de cada um daqueles irmãos que estiveram junto dele, sabendo ler qual era a maior dificuldade, o maior vício daquele nosso irmão, faz o desafio do algo a mais. Olha, então faça o seguinte: vá, venda todas as suas posses e distribua aos pobres. Neste momento, revela-se o que era de mais valor para aquele irmão: o apego às coisas materiais. Ele abaixa a cabeça e vai embora, e não consegue cumprir o desafio, não consegue fazer o algo a mais que Jesus pede na lição. Da mesma forma, Jesus também nos ensina: quando formos ofendidos e nos derem uma face, qual a proposta, o algo a mais? Ofereça outra. E se tivermos que andar lá 1 milha com o nosso inimigo, ande mais 2. Se a Escritura antiga, sagrada, dizia: amai os vossos amigos, os vossos irmãos, Jesus vem e pede um algo a mais: amai também os vossos inimigos. Fazer o bem àqueles que te odeiam, e orai por aqueles que te perseguem e caluniam.
Olha lá, está pedindo o algo a mais. Essa é a proposta do Cristo, para que aqueles que têm o conhecimento da lei não fiquem nessa esfera só da teoria, passem para a prática, mas a prática do algo a mais. Julgar que simples cumprimento daquilo que o irmão Jacó disse, pequenos deveres de solidariedade humana, isso é o lugar comum. É o lugar comum, não é o algo a mais que Jesus nos pede. E aí, eu vou me valer novamente de uma outra psicografia agora, de Emmanuel, também trazida nas penas de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel, numa mensagem bem direta e objetiva sobre esse algo a mais, está lá no livro Fonte Viva, no capítulo 96. Essa eu vou pedir licença para ler, porque nós vamos ler essa mensagem e nós vamos ter noção do que é esse algo a mais. Porque às vezes a gente acha que está fazendo mais até do que a gente pode, né? E aí a mensagem aqui é reveladora no sentido de nos colocar no devido lugar. Olha só o que diz o nosso benfeitor. A mensagem chama-se Além dos Outros. Diz o nobre benfeitor: trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e a descrentes na senda diária. O que o nosso irmão está dizendo aqui? Olha, se você acha que trabalhar, cumprir seu horário certinho, ajudar nos afazeres domésticos, pagar os seus impostos, fazer tudo certinho, ou seja, seguir as leis do homem, você acha que isso aí é característica do homem de bem? Não, isso aí serve para os crentes e para os descrentes, isso aí é o lugar comum. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Então não basta você cumprir a sua obrigação, estar lá o horário certinho no trabalho, fazer certinho as suas obrigações. Será que nesse ambiente de trabalho você cria coragem, alegria e estímulo a todos aqueles que te cercam? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Naquele lugar onde você vê que nada produz-se de bom, né? Que você vai, você já sabe que vai encontrar só aquela omissão de trabalho, de diálogo, né? Às vezes você vai na casa de um, você fala, eu vou lá, não tem nada de produtivo lá. Será que nesse momento onde aparece a oportunidade de fazer algo a mais, você consegue fazer, mostrar aí, improvisar o bem nessas situações? Será que você aproveita com êxito o material que outros desprezam por imprestável? Consegue tirar o que há de melhor em tudo aquilo que nos é concedido? Você aguarda com paciência onde os outros se desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito da ação? Partilhas a alegria de teus amigos, essa aqui ó, partilhas a alegria de teus amigos sem inveja, sem ciúme, e participa do sofrimento dos teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo, no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie,
revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida, isso são características dos próprios irracionais. Ou seja, até os animais fazem isso. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cismos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos, mas, para quantos se felicitarem em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Estamos fazendo algo a mais? Né? Lembrando-se, outra advertência que Kardec nos traz, lembrando o que é indicativo ainda de que temos muito a percorrer, resgatando novamente a figura do jovem mancebo, do jovem rico. Kardec questiona lá no item 895 de O Livro dos Espíritos, deixando de lado todos os vícios que são facilmente notados em cada um de nós. Qual é o indicativo mais preciso ainda da nossa imperfeição? Qual a característica que identifica ainda a nossa imperfeição? E a espiritualidade vem e responde assim, na lata: o interesse pessoal. Aquele que sobrepõe sobre tudo, sobre todos, o seu interesse pessoal, demonstra o quão ainda está longe de fazer esse algo mais. E na continuidade da resposta, a espiritualidade adverte: aquele que se aferrenha, se apega às coisas materiais, mostra o quanto ainda não tem consciência da vida eterna, da vida futura, da sua existência, do seu objetivo. E o Espiritismo, bem compreendido e, acima de tudo, bem sentido, nos ajuda a enxergar a nossa vida, a nossa existência, de um ponto de vista mais elevado. E aí nós nos apercebemos que aquilo que a gente julga estar fazendo como sendo algo a mais, nada mais é do que um simples, um pequenino dever de solidariedade humana. Mas, para conquistarmos a nossa vida eterna, a verdadeira salvação, Jesus nos pede, mas acima de tudo, Jesus nos exemplificou a fazer o algo a mais. Então, meus irmãos, a reflexão da noite era justamente essa, para que nós não só nos apeguemos aos ensinos, estar aqui para refletirmos em conjunto acerca das lições preciosas do Evangelho, aclaradas pela doutrina espírita, estarmos aqui trabalhando na casa, estarmos aqui acalentando aqueles corações que estão com sofrimento, por problemas diversos, pode ser caracterizado como pequeno ato de solidariedade humana. Jesus nos pede algo a mais. Ou seja, em todos os momentos de nossa vida, quando tivermos a oportunidade de vivenciar o que Jesus exemplificou, o façamos. Em casa, no trabalho, na rua, atendendo um telefone, no trânsito principalmente, né? Esse é o meu calcanhar de Aquiles, né? Tudo aquilo que eu falo aqui, faço no trânsito, eu só vou saber que eu assimilei aquilo quando eu me comportar bem no trânsito, né? Então, meus queridos irmãos, fica a dica, né? Espero que os irmãos tenham essa oportunidade de refletir, colocar em prática tudo aquilo que aqui nós
aprendemos acerca dos ensinos de Jesus. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem em paz, e aqueles que necessitam do acolhimento do passe fraterno, aguardem serem chamados, permaneçam em oração, conectados, sintonizados com a espiritualidade amiga, que com certeza receberão aquilo que aqui vieram buscar. Muito obrigado pela atenção.